Manhã ainda. Nessa manhã de 21 de agosto de 2000. Maia, e apresento o programa diretamente de Berna. Falei, estamos na sala conosco com o Wallace Moreira, professor da UFBA, Gabriel Cassiano, estudante de economia, pré-candidato a vereador pelo PDT em São Paulo, vice-presidente desse partido no estado e presidente da juventude do PSDB. Bom dia, Wallace Moreira, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo, bom dia, Expressionautas, bom dia, Cassiano. Para mim sempre é um privilégio estar aqui nesse momento, participar com vocês, debater economia brasileira, internacional. Sempre fico muito feliz em dialogar com vocês e dialogar com o público também. É uma pena que hoje o André, por uma questão de incompatibilidade de horário, o Paulo e o Elias não puderam participar, porque seria bem interessante, né, com o Gabriel aqui. Como você mesmo falou, eu acho bem interessante, cara. O Gabriel é 23 anos, eu acompanho o Gabriel nas redes sociais. É um entusiasta do desenvolvimento, né? Isso é bacana ver esse otimismo, assim. Porque, como você falou, com o tempo a gente vai perdendo o otimismo sendo mais realista. Mas como o Gramsci fala, cara, o Gramsci tem uma coisa muito bacana, que a gente tem que ser realista no diagnóstico, mas esperançoso na atuação política, né, cara? Então, é uma coisa que eu incorporei depois de um conselho de um professor amigo meu aqui, né, que ele sempre fala, cara, você é muito pessimista e as pessoas ficam tristes quando ouvem você. Então você tem que dar sempre a contrapartida política, entendeu? Porra, mas você tá sempre rindo, o pessoal fala que o seu sorriso é o mais bonito do programa, Wallace Moreira. Você é pessimista mesmo, sério? Cara, sou muito pessimista, assim. Eu sempre... Na verdade, eu não me considero pessimista. Eu acho que eu sou muito realista, cara, sabe? A minha esposa fala uma coisa bem interessante. Ela fala assim, olha, sabe qual é o grande problema que tem conhecimento? É porque é realista, não se ilude com pouca coisa, né? Então, o conhecimento te dá a capacidade, né? O processo de construção da base de conhecimento, da leitura, de você identificar variáveis que nos colocam em uma situação, uma conjuntura ou do ponto de vista estrutural difíceis. Mas, do ponto de vista político, a gente tem que construir essa coisa dinâmica do otimismo. É importante, né, porque nos mobiliza. Né? Se eu ficar, do ponto de vista de diagnóstico, eu sou realista. Eu não falo que eu sou pessimista, mas eu sempre fico esperando o pior, entende? Muito bem. Gabriel Cassiano, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo, bom dia, Wallace, é um prazer imenso estar com vocês dois aqui, novamente compartilhando aqui a minha presença nesse canal extraordinário que é o Duplo Expresso, que presta um grande serviço ao Brasil e ao mundo, e mais uma vez compartilhando aqui a presença também com o Wallace, que já esteve lá também no meu canal, no YouTube, falando sobre Coreia, e foi o maior prazer do mundo quando eu conheci, uma inteligência exuberante, ele fala que ele é pessimista, mas na expressão dele nas falas, isso não se concretiza. Dentro de si, eu acredito também que ele pode ser, mas eu diria que você está mais próximo ao que o Ariano Suassuna dizia, que ele era um otimista realista. Né? Então, eu acho que é um bom conceito, mas o teu semblante, sempre muito carismático, você pode ter certeza que não passa essa feição de pessimista. Esse sorriso no rosto sempre transparece uma serenidade, uma alegria que é contagiante. E muito obrigado mais uma vez, Fomos, pelo convite. E eu queria deixar aqui, iniciando já com polêmica, que o pessoal diz que eu sou polêmico. Até olha mais só, você você não vai falar do Márcio França agora, que eu vou fazer que nem o João Kleber. Não, sim. Só adora treta. Igual... Eu vou falar, como é que o João Kleber fala? Peraí. Você vai falar no final, na treta do Márcio França. No final, para aprender o pessoal. A gente é professor mal. Eu digo isso pro Paulo Gala, que numa das lives ele queria que eu dissesse a palavra-chave do desconto no curso. Eu falei, não. Eu vou fazer o pessoal ficar na live até o fim, só vai ganhar quem ficou até o fim. Só vai receber a presença quem ficou até o fim. Mas a polêmica que eu diria, para começar, assim, só batendo um pouquinho, né, o pessoal diz que eu sou muito verborrágico, da última vez que quase desmonetizaram o canal, que eu disse o que a Hillary Clinton merecia, mas chamar... então, Gabriel, se hoje desmonetizarem, se você falar mais uma vez o que a Hillary Clinton realmente você está substituindo muito bem o Elias Jabbour, porque o Elias Jabbour vira e mexe, vem aqui e fala apenas o nome basta, daquela milícia xiita do sul do Líbano. Falou o nome, desmonetizou, derruba o sinal no Facebook, desmonetiza no YouTube. Então, se você falar da Hillary, você vai estar entrando, vestindo os calçados de Elias Jabbour aqui.
o caudilismo é o necessário para a gente superar esses desafios brasileiros. Mas o que eu queria dizer é isso, é que essas pessoas que você, né, basicamente ele se referiu indiretamente com uma elegância que eu talvez não tenha, são ratos, mas vamos dizer assim, é um desprestígio e é uma injustiça aos ratos, chamá-los de ratos. Porque os ratos ainda prestam um serviço muito grande à humanidade, né, nos laboratórios de medicina, nos laboratórios, né, farmacêuticos, sendo cobaias para testar vacinas, para testar medicamentos. Então, eles ainda prestam um excelente e um inestimável, imensurável serviço à humanidade. E dão a vida por isso, Gabriel, porque em geral o pessoal tem que abrir para ver como é que estava a reação, eles dão a vida. Exato. Eles dão a vida por isso. Esses bandidos aí que você citou, eles simplesmente são parasitas. Eu diria que eles estão mais para um coronavírus do que para ratos, né? E mais para o vírus que se tinha, né, da peste bubônica, que se hospedava nos ratos, do que propriamente os ratos. E dizer também que é interessante que você colocou, né, que aí nisso eu acho a pedagogia política ela precisa ser muito importante quanto a isso, porque isso é uma arma contra que se utilizam, né, aqui pelo menos o Ocidente, se utiliza para uma arma cultural que se utiliza para desmoralizar a China e colocar a sociedade ocidental e a população ocidental contra a China. Eu até citei isso numa live que eu fiz com o Paulo e com o Elias, eles acharam interessante, eles não tinham colocado essa variável ainda no componente de análise deles, mas por exemplo, como eles falam da China em relação aos cachorros. Que os cachorros, e o cachorro, ele tem uma relação no Ocidente, que é uma relação muito particular e muito relacionada até uma transcendência. O cachorro no Ocidente é o melhor amigo do homem, né? Tirando o próprio homem, ele é a espécie que mais se aproxima, né, do ponto de vista aqui da sociedade ocidental, a uma tutela, a uma relação de amizade, de intimidade. E 10 mil anos. Desmoralizar. Exatamente, 10 mil anos. E eles tentam desmoralizar a China justamente utilizando que a China mata cachorro, não sei o quê. E eles utilizam isso como arma cultural, como utilizam sobre uma suposta perseguição a cristãos também, que ocorre na China, para tentar fazer uma armadilha cultural e uma guerra híbrida e tentar colocar e estimular esse sentimento anti-China dentro da sociedade ocidental. E para finalizar essa introdução, eu queria dizer também que essa semana foi muito bombástica e que no final você vai ver que vai ter tudo a ver com o Márcio França. Vai acabar correlacionando. Então você vai ver que eleições americanas, pronunciamento de Joe Biden, prisão de Steve Bannon. Vem cá, Gabriel, só um teaser aí. Você chorou com a fala de Kamala Harris ao aceitar a missão de serviço? Eu vi, sinceramente, postagem de influenciador digital no Twitter falando: estou às lágrimas, aos prantos diante dessa fala dessa mulher negra. Por o fato de eu não ter chorado, eu fui quase cancelado por essa turma ali no Twitter, né? Que, aliás, isso você vai ver, eu vou deixar para o final, né, para o pessoal ficar no programa, você vai ver que tudo isso, visão de Steve Bannon, esse discurso, né, do Biden, da senadora americana, e concomitantemente ao suposto envenenamento do opositor, né, de Vladimir Putin na Rússia, tem tudo a ver com as eleições municipais aqui de São Paulo. Caramba. E as artimanhas do Império e a infiltração do Império já rondam aqui. Mas nada é mais forte do que a ideia cujo tempo já chegou. Opa, isso aí. Essa fala. Deixa eu só fazer um comentário, Por favor, só antes quero dizer o seguinte, Wallace Moreira, só uma intervenção brevíssima, claro. Que é o seguinte. É importante, Gabriel, você falar então dessa correlação da disputa global com a disputa municipal, que é a disputa paroquial, por definição, né, no Brasil, porque infelizmente a gente vê não só o eleitor médio, mas até pessoas sofisticadas, alguns analistas políticos aí com militância partidária, tratando não da disputa municipal, mas às vezes até da disputa nacional no Brasil, como algo 100% paroquial, se o Brasil fosse uma ilha pairando no universo. Eu me refiro aqui nominalmente, não é o único, mas
ao Ricardo Capelli, ex-presidente da UNE, né, e o embaixador do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, em Brasília. Ele é uma pessoa articulada, né, escreve bem, faz análises interessantes, mas ele sempre, é incrível, desde aí, olhando desde 2016, né, ele sempre fala da questão paroquial, ele nunca relaciona a disputa entre o imperialismo anglo-sionista e as potências eurasianas e os interesses que são refletidos por essa disputa no Brasil. É sempre uma disputa paroquial entre esquerda e direita partidária, né? Eu acho incrível isso, é uma falha muito grande, que eu já tive a oportunidade de expressar para ele mais de uma vez. Falar, olha, mas na equação você não está colocando o imperialismo. Sempre para ele, o destino do Brasil vai ser decidido entre se o PT compõe ou não compõe com Ciro Gomes, né? Algo porque ele trabalhou, ele e o Flávio Dino trabalharam em 2018, né? Eles queriam que o PT não tivesse tido candidatura e tivesse indicado um vice para o Ciro Gomes. Esteja isso certo ou não, não vou entrar aqui no mérito. Nós éramos contra isso, hein? Nós éramos da opinião de que aquela derrota estava dada e que a candidatura do Lula tinha que ser mantida até o fim para justamente esvaziar de legitimidade aquele resultado e já sair da eleição com 30%, que era o piso mínimo do Lula, revoltados, mobilizados e organizados, que constituiriam uma base de oposição real a tudo que a gente está vendo, que justamente por aquela desorganização, em que o Haddad no dia seguinte deseja boa sorte ao Bolsonaro, está aí, ao Deus dará, enfim, a gente não tem uma oposição radicalizada, né, na sociedade, muito menos na representação partidária. E por último, Wallace, passar para você, mas é o seguinte, eu falava aí que o pessoal me trola, não foi só com a foto, não. O Wallace me contou que ele estava no chat antes de entrar no ar, falou, olha, o Rômulo Maia atrasa sempre esse programa. Ele atrasa tanto que ele está desmoralizando a pontualidade suíça, ele é o infiltrado do Brasil na Suíça para acabar com a reputação da pontualidade suíça. Wallace Moreira. Foi boa. Eu queria só comentar uma coisa que o Gabriel citou, que é essa questão de sempre tentar deslegitimar modelos alternativos de desenvolvimento, né, por parte da grande imprensa internacional e, em particular, pela imprensa nacional. O fato de fazerem com a China, fazem também com a Coreia do Sul, fazem com Taiwan, com vários países que têm um modelo de desenvolvimento mais de caráter nacional. Por exemplo, uma das questões que sempre mostram sobre a Coreia, porque na Coreia teve repressão salarial, teve repressão aos movimentos sociais sindicais. Houve, mas na Coreia não houve, por exemplo, uma desigualdade de renda, uma política de concentração de renda como houve na ditadura militar no Brasil. Pelo contrário, né? Wallace, só para esclarecer, você está falando Coreia do Sul quando era ditadura militar ainda, tá? Isso, Coreia do Sul. O processo da democratização na Coreia do Sul veio nos anos 90. Né? Mas até os anos 80, embora tenha, de fato, né, o movimento de repressão aos movimentos sociais, não houve uma política de repressão salarial, houve sim uma política de ganhos salariais, tanto é que a desigualdade na Coreia do Sul é de longe, mas de longe muito menor do que a brasileira. Mas não é difícil isso, né? Mas a política, por exemplo, de repressão salarial no Brasil, através da instrução número 10 circular, implementada no governo do Castelo Branco em 1966, que se prolongou até os anos 80 em diversos regimes militares e também no processo de redemocratização, contribuiu para que o Brasil chegasse no meados dos anos 80, que é o surgimento da Constituição Federal em 1988, que estão destruindo agora, que estão destruindo de forma deliberada, tanto no governo Temer como no governo do Bolsonaro, ela surge como um fato emblemático, sintomático de 77% da população do Brasil está entre pobres e miseráveis, por isso que ela é uma Constituição cidadã, né? Cidadã e que tem como objetivo dar ao Estado instrumentos de políticas universais para combater a pobreza, como o SUS, como a educação, como o papel do Estado no investimento. E, né, que é um debate que está acontecendo muito essa semana, é a questão da PEC dos gastos, que está limitado. E você pautou para discutir aqui hoje, né? Isso, Gabriel, eu acho que em todo país que nós temos um modelo alternativo de desenvolvimento, tentam ridicularizar, tentam pegar algo negativo, né? Por exemplo, eu não vi a grande imprensa preocupada agora com as sanções impostas, as novas sanções impostas dos Estados Unidos à Huawei, à China. Pra vocês terem uma ideia, as novas sanções proíbem que a China consiga insumos, chips, em qualquer lugar e de qualquer empresa no mundo. E os Estados Unidos podem fazer isso porque qualquer equipamento, qualquer chip ou qualquer equipamento de software é feito nos Estados Unidos. Então os Estados têm esse poder. Veja como que o poder de imperialismo dos Estados Unidos na economia internacional está impedindo que a China avance. E eu não vi na grande imprensa brasileira ninguém tratar isso. Eu coloquei no meu Twitter lá.
Eu mostrei, eu falei, olha, quais são 5 dimensões das novas sanções que os Estados Unidos estão impondo. Aí eu até conversei com o Elias Jabor ontem, né? Ontem, na hora que eu coloquei no Twitter, ele mandou um áudio para mim. Ele falou, cara, o que você acha disso? Eu falei, o Elias, eu acho que a única alternativa agora é a China fortalecer o processo de internalização da produção. E qual que é uma saída da China agora? É atrair mão de obra qualificada da Coreia e Taiwan, já que a China tem potencial, tem bala na agulha para pagar, como Taiwan e Coreia já tem know-how, atrai essa mão de obra e acelera o processo de internalização, de produção, entendeu? Então, veja, a grande imprensa, ela desconsidera essas dimensões, né? Gosta muito, e a direita, essas pessoas que criticam o projeto de desenvolvimento nacional, gostam muito de pegar pontos negativos, porque nenhum projeto, cara, é perfeito. A gente tem que ter clareza nisso. A gente está falando de sociedade capitalista. Então vai ter suas distorções, vai ter seus problemas, mas são projetos nacionais, são projetos que promovem um processo de desenvolvimento muito melhor do que no caso brasileiro. Né? Com certeza, Wallace. Olha só, você vê a escalada desse imperialismo jurídico-comercial. É aquela história que a gente falou aqui, que eles pegam reféns, por exemplo, o ex-executivo responsável por vendas na Ásia, da Alstom, campeão maior da indústria pesada da França, sequestraram o executivo. Tinha pagamento de propina? Tinha, mas é assim que o capitalismo funciona, né? Gostemos disso, não. O capitalismo implica corrupção. Ai, meu Deus, implica corrupção. Então, pagava propina para conseguir contratos do Estado nos países asiáticos, né? Fornecendo locomotivas, trens, etc e tal. A Alstom a gente conhece que paga propina em trem, não conhecemos esse caso aí, negócio de metrô e tal? Pois é, então, a mesma coisa que em São Paulo fazia lá na Ásia. Sequestraram o cara, botaram num presídio de segurança máxima dos Estados Unidos Federal, dividindo cela com traficantes barra pesada de gangues latinas de Los Angeles, o sujeito morrendo, não dormia à noite, né? E aí até a direção da Alstom, os acionistas, aceitarem serem incorporados pela GE americana por um preço vil. E a França calou a boca, a União Europeia calar a boca, porque, inclusive, né, o continente europeu até hoje é um continente ocupado, tem base na Alemanha, base na Itália, base em tudo. A segurança da Europa depende do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, eles não falam um ai quando o imperialismo faz isso. Então, é esse imperialismo jurídico-comercial que pegou a Embraer, pegou as empreiteiras brasileiras, pegou a Alstom francesa, então não é só uma coisa do terceiro mundo, e, inclusive, nesse caso que você falou, está usando a extraterritorialidade, isso é um fenômeno já estudado há muito tempo, criticamente pelos scholars, os acadêmicos de direito internacional, né, essa aplicação extraterritorial, imperialista, né, seria o nome correto, do direito americano no mundo. Então essas sanções, a Huawei vem se somar às sanções de alguns dias atrás, em que o Trump deu um ultimato ao TikTok, aquele aplicativo aí, é o seguinte: vocês têm X dias para entregar as suas operações nos Estados Unidos, o maior mercado de vocês, depois da China, a Microsoft. Ainda designou, olha isso, olha o liberalismo, liberalismo, né? Os Estados Unidos são muito liberais. Falou, não, você não tem campeão nacional, não. Você vai entregar suas operações para a Microsoft. Já escolhe, já indica e tal. Então, esse é o jogo, gente. O jogo é barra pesada, como fala o Pepe Escobar. Só uma observação seguinte: o pessoal sempre fala que o sorriso do Wallace é o mais bonito, o mais franco, o mais aberto aqui, mas é porque vocês não conhecem o sorriso do bebê Johnson, filho do Wallace Moreira, Gabriel Cassiano. Esse eu quero conhecer. O Paulo, numa live, já mostrou a live, pegou no colo a filha dele, também o Elias. Essa na próxima live, o Wallace, eu acho que ele saiu com a mãe dele, porque quando eu entro para fazer qualquer coisa no escritório, ele fica batendo na porta, então a mãe sai com ele para poder me dar paz. mas como muito bem o Wallace e o Romulus, o Império contra-ataca, né? É até o título do Star Wars, um episódio, enfim, quando ele se sente ameaçado. E o que está acontecendo nesse exato momento, tudo é correlacionado. Eu acho que é aquela questão, né, de que alguns pensadores, que até são relativamente razoáveis, melhor do que a média, né, dos pensadores do Brasil, da esquerda, eles têm uma intuição de achar que nós vivemos num sistema desconecto do mundo, né? Como a gente pudesse aqui já ter uma suposta independência que o povo brasileiro naturalmente se autorrefere e também tem o destino do próprio caminho nas mãos. E isso é de uma ingenuidade absurda, e eu prefiro acreditar que seja uma ingenuidade. Mas eu vou jogar uma pimenta para você. Você é cirista, você é próximo, tem interlocução direta com Ciro Gomes. Você concorda com o Ricardo Capelli, que não ousa dizer, mas
é o subtexto dos textos dele desde 2018, antes até aqui, que é o seguinte: se o Ciro Gomes, se o PT aceitar colocar Ciro Gomes como cabeça de chapa, ele dizia isso em 2018, agora vai ser renovado em 2022. Se aceitar o PT entubar essa, Ciro Gomes, cabeça de chapa, vice, sei lá, Jacques Wagner aí da terra do Wallace Moreira ou Rui Costa, aí a gente derrota tudo. É paroquial, então assim, tudo, o Brasil ser redimido, depende apenas do PT entubar Ciro Gomes na cabeça de chapa. Você, como cirista, subscreve esse discurso? Negativo. Nem eu, nem o Ciro subscrevemos. Não tem absolutamente nenhuma chance de nós fazermos composição com o PT em 2022 e nem em 2020. Mas, exatamente, não subscrevo, até porque a gente que tem uma certa avaliação mais aprofundada do cenário já sabe o que está para vir. E o Bolsonaro, com a manutenção do auxílio emergencial, e aí, hoje ele surfa na mais alta popularidade desde o início do governo, eu não duvido nada que ele vai botar um pé na bunda do Guedes rapidinho para dar um jeito de colocar esse auxílio, né, na marra, mesmo que seja com um valor menor, mas para gozar de uma popularidade que, a depender do resultado das eleições americanas e também do xadrez político, né, internacional, ele pode ganhar as eleições no primeiro turno, a minha avaliação. Agora, falando um pouquinho disso que a gente estava comentando aqui no início dessa sempre tentativa de moralização, é uma guerra cultural, né? É uma guerra em que ela se viabiliza no ponto de vista cultural, ou seja, a partir de uma condenação por estereótipos e por, vamos dizer assim, manifestações culturais que se chocam com o Ocidente, o Oriente, e isso é amplamente difundido numa indústria cinematográfica, em audiovisual, em televisão, e ela se faz presente, e aí a população não sabe, como muito bem disse o Wallace, né, e o Holmes, que ela se faz de uma forma hiper-autoritária em países que se dizem, né, democratas, e aí eu pergunto, né, para esses países que se dizem democratas, o que acontece com Snowden e com Assange se eles são enviados para os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América acabou de libertar um cara que ficou preso 30 anos e de forma inocente. Então a gente sempre tem que fazer essas perguntas para a gente parar de sair da bolha e entender que não existe bonzinho. Gabriel, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, né? Algumas pessoas falam para mim o seguinte: é muito fácil para você porque você está na Suíça, nós estamos no Brasil. Você sabia, se falava da questão do Assange, sabia que é crime federal nos Estados Unidos você expor a identidade de qualquer agente da inteligência americana? É crime federal. Você vai para aquela prisão lá de segurança máxima junto com os traficantes latinos. Você que me acompanha aí, quantas vezes eu já não expus aqui a identidade de operativos da inteligência americana cooptada no Brasil? Isso significa que nunca mais, se eu não quiser ser preso no aeroporto e ser mandado dividir cela com aí as gangues latinas, eu não posso ir aos Estados Unidos, Cassiano. Exatamente. E aí você vê, né, nesses meandros que não são divulgados em nenhuma imprensa e nem são divulgados pela esquerda, eu prefiro acreditar que a esquerda não sabe, novamente, mas eu acho que tem muita tendência aí de existir uma troca, né, de afagos entre determinada parcela da esquerda e esses setores, o que leva a essa complacência, né, e essa omissão por parte da esquerda, mas é justamente isso. Então, fica uma coisa meio estranha para a população, e quando nós vamos fazer o discurso, a gente faz uns discursos meio incisivos, e aí a população, e até mesmo o eleitorado ali mais progressista, eles não entendem o que a gente fala. Eles não entendem, literalmente não entendem. Eles não entendem que a Bielorrússia, ela é um satélite, ela é um tampão para evitar um Armagedon nuclear. Porque a gente sabe que o que aconteceu com o tratado de mísseis, né, de médio alcance, que foi para o saco, muito por culpa dos Estados Unidos. E se você colocar mísseis de médio alcance ali na Bielorrússia, a gente vai estar na perspectiva de um Armagedon nuclear, porque o Putin ele não é um frouxo, ele não é uma pessoa que vai aceitar isso e vai engolir isso da forma como outras pessoas engoliriam. Ele vai para cima, ele peita, ele está certo para defender o interesse dos cidadãos do país dele. Está
totalmente certíssimo. E as pessoas não sabem. As pessoas que bobear não sabem onde fica a Bielorrússia. Não sabem onde fica. Aí você tem que explicar pedagogicamente para pessoas que se dizem de esquerda que o Biden, ele é um dos maiores vermes e ele é corresponsável, junto com a Hillary Clinton, pela morte de mais de 10 milhões de pessoas. Essas pessoas que, de forma justa, criticam o Holocausto, não podem ser hipócritas, elas têm que criticar aqui a morte, pode dar um nome, né? A gente devia, eu acho que nós aqui devemos criar um nome do conceito das mortes, né, do povo depois achei que você ia falar o nome da milícia do sul do Líbano. A gente tem que criar um nome para o que aconteceu, como o Holocausto foi, né, justo com os judeus e tudo mais na Alemanha nazista. A gente tem que criar um nome para o que o Partido Democrata e o governo dos Estados Unidos fizeram com a população árabe na Primavera Árabe. Foram mais de 10 milhões de mortos. Porra! Então, assim, é no mínimo incoerente, e você vê o nível de cooptação, como é sofisticado. E por isso que eu vou correlacionar no final aqui tudo isso, e tudo isso tem a ver também com a Sarah Winter, o que aconteceu no final de semana. Aqui tem tudo a ver, mas eu vou deixar isso para o final, para ir chegando mais gente, etc. A única coisa que eu posso dizer é que, o Wallace me corrija se eu estiver enganado, mas a gente já até conversou no Twitter, conversei com o Holmes, os Estados Unidos eles estão dando a última cartada econômica que resta, de se utilizar, né, desse poder que eles têm o monopólio, né, dessa tecnologia, ainda dessa programação de softwares e relativamente sobre o desenvolvimento de chips que leva aos semicondutores, mas coincidentemente foi no mesmo período em que a Samsung anunciou que faria uma parceria com a Huawei, né? E que passaria a fornecer esses semicondutores, esses chips para a Huawei com um regime de transferência tecnológica, com a Samsung já entendendo que a dominação econômica da Huawei, né, pelo menos nas áreas ali que a Samsung ainda tinha uma vantagem competitiva, tinha uma competitividade alta em relação à Apple, mas que a Huawei vai dominar esse mercado mundial, tanto do ponto de vista de smartphones mais sofisticados, né, mais high-tech, até do ponto de vista para o consumidor médio, do consumidor ali mais de uma classe média, de uma classe um pouco mais baixa. Existe tanto essa segmentação Huawei, de mercado, né? O prêmio e o da classe média mesmo. Exatamente. E as empresas, até eu discuti isso com o Alas lá na nossa live que a gente fez sobre a Coreia, sobre o curso que ele estava fazendo junto com o professor Paulo Galo, que justamente essas empresas elas fazem essa segmentação a partir da avaliação dos mercados internos dos países. Exatamente. Então você vê... Segmentação TikTok, de mercado, por definição, é a maneira de você explorar ao máximo as diferentes elasticidades, conseguir extrair mais a renda. Extrair mais lucro, exatamente. E a China faz isso de uma forma com uma escala imensa, né, com 120 milhões de trabalhadores envolvidos no processo industrial, com alta tecnologia de processo produtivo, coisa que os Estados Unidos até nessa parte aí de produção ainda não conseguiu atingir, e eles fazem isso de uma forma também a conseguir produzir tecnologia oriunda do 5G, agora estão discutindo o 6G. Então, no momento em que a China passa a ser exatamente uma ameaça ao domínio tecnológico monopolista dos Estados Unidos e passa também a ser uma ameaça a se transformar, incluindo ali a conversão a paridade do poder de compra em dólares aí nos próximos anos, tendo em vista a pandemia e ao baque que a pandemia tem levado à economia norte-americana, eles vão contra-atacar. E a última sacada é essa, e como o Wallace colocou, impor essas sanções do ponto de vista tecnológico para evitar com que essas empresas, né, vinculadas aí, querendo ou não, a esse domínio tecnológico americano, façam comércio com empresas de desenvolvimento high-tech tecnológico como a Huawei, a Xiaomi, né? Enfim, a pronúncia Xiaomi, exato. Xiaomi. O X não é X, né? Quando eu boto um X, é meio que um SH, Xiaomi. Um SH, exatamente. E aí você tem
esse cenário e essa perspectiva, que é a última cartada dos Estados Unidos para tentar conter a China, que a gente já sabe aqui que vai prover o novo plano Marshall, nós vamos chamar de plano Jinping, né? Após a destruição das economias mundiais, só a China vai conseguir oferecer uma saída econômica não parasitária para um desenvolvimento sustentável e para a retomada do crescimento econômico pós-pandemia, tanto da zona do euro, a União Europeia, quanto na América Latina, e também a China aí já com mais de 4 trilhões de dólares investidos em mais de 4 mil obras de infraestrutura espalhadas pelo mundo a partir, né, do circuito One Belt, One Road, né, que é, enfim, a nova Rota da Seda, e que se o Bolsonaro insistir em não aderir... Não aderiu, Gabriel. Brasil... Você está, na verdade, otimista no seu discurso. É agredir abertamente. Não, agredir abertamente. Não, exatamente. É que os militares ali ainda estão... A gente está tentando, inclusive, fazer uma negociação, eu não posso entrar em detalhes, mas é porque os militares eles já viram ali a ala, pelo menos, mais equilibrada. Se você pegar o Mourão ali, eles já viram Registra a nossa objeção, essa leitura de que é uma ala moderada. Mas, por favor, fale a sua leitura da qual a gente vê. Exatamente. Aí tem uma ala ali que é moderada no seguinte sentido que eu falo, de que é aberta a essa entrada da China do ponto de vista econômico, do ponto de vista, vamos dizer assim, até mesmo geopolítico, e do que isso pode transformar também em cooperação militar. Mas aí, para finalizar... Mais para frente, Gabriel, vou só fazer um teaser aqui que o Piero vai comentar bastante sobre isso, à luz de um editorial que saiu lá no que a gente chama carinhosamente Diário do Surto, o DefesaNet. Conclui aí, Gabriel. Então, muito bom. E exatamente isso. E para finalizar agora, é isso. É a última tentativa que os Estados Unidos tentam impor, TikTok, essas sanções, etc. Porque a próxima alternativa, porque tem uma alternativa além da última. E como a gente conversou lá, né, no Twitter, Holmes, é a guerra. E eles não vão hesitar em fazer a guerra para tentar conter a China e para tentar se manterem com o status de maior potência econômica, cultural e, enfim, tecnológica do mundo. Eles estão loucos o suficiente para isso, como o Pepe Escobar sempre registra aquele pessoal aí neocon maluco. O Biden é mais louco do que o Trump nesse sentido. Pode apostar. Gabriel, qual foi o conflito internacional iniciado pelo Donald Trump? Qual foi o contingente de tropas aumentado, de fato, para além da retórica, pelo Donald Trump? Ele avisou o Bashar al-Assad e o Putin que ia bombardear a Síria. Exatamente. Vai tomar no cu, esquerda. Subscrevo. Olha só, eu quero ouvir o Wallace Moreira, quero saber se ele quer começar pelo sucesso do New Deal na Coreia do Sul, ou se vai tratar das questões do Brasil, mas antes só um registro aqui. Você sabe que o Elias Jabbour, ele queria dar uma lacrada. A lacrada do bem, não sei, quando a pessoa assim, anti-imperialista, qual seria o lacrada, né? Porque mitada do Bolsonaro, lacrada dessa lacrolândia festiva, o nosso eu não sei qual é, mas enquete, você aí no chat, qual seria, quando a pessoa arrebenta, arrasa, qual seria de uma pessoa anti-imperialista, terceiro-mundista consequente, qual seria a expressão a ser utilizada? Enquete valendo. Mas por quê? Fala para eles darem essa sugestão do nome, darem a sugestão do nome do holocausto árabe, né? Que teve Sim, agora senhor. Na Primavera Árabe, 10 milhões de mortos, Hillary Clinton e John Biden. Sim, senhor. Para eles sugerirem nomes que a gente começa a usar. E, inclusive, ela dá aquela entrevista a Hillary Clinton e gargalha quando ela fala que sobre oh, meu Deus, olha aí, como eu tô senil. O Gaddafi, ela fala, né, nós vimos, matamos. Né, numa entrevista aí que tem, ela gargalha. Diante disso, a Líbia era o país com maior IDH da África, hoje em dia é uma terra sem lei, um estado falido, em que há literalmente leilão de escravos, no século XXI. Bom, eu queria falar o seguinte, então o Elias queria, vou usar entre aspas, dar uma lacrada, e aí ele sugeriu uma pauta para a semana que vem, o seguinte, convida o atual presidente do PSOL, o lacrador, sem aspas, Juliano Medeiros, que critica a política de direitos humanos, violações de direitos humanos na China, para fazer um debate, eu defendendo e ele metendo o pau. Aí eu falei, olha, o Elias, eu não tenho interlocução com o Juliano Medeiros. Quer dizer, aí eu me retifiquei, falei, quer dizer,
Olha a interlocução que eu tive com o Juliano Medeiros, esse lacrador da primavera. Olha a tendência do sujeito no pessoal. A primavera, pois é. Você imagina a opinião dele sobre Hong Kong e tal. Aí olha só o que aconteceu. Tempos atrás teve uma polêmica aqui, por quê? A Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã, veio ao programa e criticou algumas questões e houve uma intriga. Uma pessoa, uma economista do PSOL, cujo nome eu sei, foi fazer intriga com a Laura Carvalho, que Paulo Gala me fala que é bacana, tá sempre para chamar ela aqui, enfim. Mas nessa vez ela foi infeliz no Twitter, porque ela acreditou no que esse intriguento aí do PSOL, assessor do PSOL, falou para ela, não viu a fala da Maria Lúcia Fatorelli e comprou pelo valor de face algo falso, que teria... Aí tá aqui o tweet que o pessoal tá vendo da Laura Carvalho, falando o seguinte, ó, gente, aparentemente tem um vídeo da Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, é uma participação dela no Duplo Expresso, e aí segue a Laura falando o seguinte, ó, me acusando de ser uma infiltrada do mercado financeiro no PSOL. E eu aqui achando meio chato ter toda hora que explicar que eu não sou do PSOL. Nunca houve isso, a Maria Lúcia Fatorelli nunca falou o nome da Laura Carvalho, nunca falou que ela era uma infiltrada do mercado financeiro no PSOL. Isso aí foi uma intriga, eu até na época sugeri que a Laura Carvalho fizesse a retificação, não sei se ela fez. Mas aí o lacrador chegou, né, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, botou aqui, ó. Tem quase nada rolando no Brasil, né? Ela, Maria Lúcia Fatorelli, deve estar com tempo sobrando para atacar quem deveria ser visto como aliado, porque de fato é. Tamo junto, Laura, contra os bilionários e as explicações simplistas, né? Dando uma alfinetada, né, em quem ele fala aí que é aliada. Aí, eu, né, que não tenho papo para falei o seguinte, vem cá, o Juliano Medeiros, você se acertou com o general Heleno? Qual foi o seu preço? Por quê? Porque aí eu peguei aqui um tweet, isso aqui, quando foi essa discussão, foi em 7 de março. No mesmo dia, eu tinha cobrado dele uma posição sobre uma audiência pública que teve no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, sobre o Patriot Act Tabajara, o PL 1595 do Major Vitor Hugo, então líder do governo na Câmara, da Naval Expressa, aquele projeto de lei com suposta política e doutrina antiterrorismo que autoriza você metralhar previamente militante de esquerda e com total escusa de punibilidade, não podendo haver persecução penal. A tal da excludente de ilicitude já intrínseca nesse diploma legislativo. Isso aí passando, ninguém falando, para além do Duplo Expresso. E aí o que aconteceu? Teve essa audiência pública, ninguém no Piguinho Vermelho falou, essas fotos aqui eu recebi de uma fonte em Brasília, que mandou para todos os veículos, mandou para o 247, mandou para o DCM, mandou para sei lá o que e tal, revista Fórum e tal, nenhum teve coronas de publicar, para você ver quem são os interessados numa autorização legislativa excludente de ilicitude para metralhar preventivamente e com nenhuma chance de persecução penal militantes de esquerda. Isso está escrito expressamente na exposição de motivos do projeto de lei, do Major Vitor Hugo, que era o comandante do Batalhão de Terrorismo do Brasil em Goiás. Quem está ouvindo só o áudio é só fardados, sentados aí, com disciplina militar das 3 forças. Né? Eles estão interessados nessa autorização legislativa para sair metralhando. Aí aqui o Vitor Hugo e tal. Aí eu publiquei isso, né? Todo mundo se recusou. Né? E a única pessoa, o único parlamentar da suposta oposição que foi a esse evento e fez uma objeção importante foi o Glauber Braga, que àquela altura tinha uma cooperação com a gente, né? Muito proveitosa. Infelizmente, devido à campanha de cancelamento do Jones Manuel, que é próximo do mandato dele, não mais a gente tem essa interlocução. É um lamento, né, que o Brasil seja colocado em segundo plano diante de uma campanha de cancelamento do Jones Manuel. Enfim, se o deputado resolver reconsiderar as prioridades, colocar o Brasil à frente de campanha de cancelamento dos lacradores aí, Sabrina Fernandes e tal, nós estaremos abertos, águas passadas, e voltaremos a cooperar para expor o Patriot Act Tabajara, para falar de Banestado, etc e tal. Mas enfim, naquela altura a gente tinha essa cooperação e o Glauber Braga nem sabia que ia ter essa audiência pública. Fui eu que alertei ele, e eu já, como o Expressão que está vendo aí na tela, mandei mensagem para ele pro WhatsApp, falando quais eram os pontos críticos, que eles tinham que chegar lá e falar. Né? Eu falei, pontos críticos, deputado. A doutrina de ataque preventivo, atire primeiro, cheque depois. Militantes de esquerda expressamente aludido como alvo prioritário da política antiterrorismo, uma excludente de licitude intrínseca nesse campo do combate ao terrorismo, pois não há persecução penal se o alvo era terrorista ou se quem deu o tiro achou que fosse terrorista. Né? O Glauber Braga agradeceu, foi lá, né, registrou, inclusive trouxe uma informação nova, né, que àquela altura
a ideia era pedir urgência constitucional na tramitação desse projeto, né? Mas aí o Glauber Braga ficou danado, né? Porque eu publiquei isso aqui, mostrando que ele tinha interlocução com a gente, a campanha de cancelamento do João de Manuel já estava vigiando. Ele falou, mas você, como você publicou um print mostrando que eu falo com você, eu não pode aparecer em... Desculpa, deputado. Eu não sou amante gostosona que só pode encontrar escondido no motel. Não tem motivo nenhum para esconder. Se o senhor se sente constrangido, o problema é seu, né? Não tem essa questão. Mas enfim, lá naquela altura, né, a gente estava fazendo esse anúncio importante do Patriot Act Tabajara, e o Juliano Medeiros, lacrador aí, contra a política, ele adora falar de violação de direitos humanos em Hong Kong. Ele gosta. Agora, no Brasil, isso aqui passando, ele silencia. Então ele foi e recriminou a Maria Lúcia Fatorelli por supostamente estar falando de inutilidades enquanto tem coisa mais importante no Brasil. Aí eu fui, né, e dei uma anti-lacrada para cima dele e botei aqui. O Juliano Medeiros, eu concordo que tem muita coisa no Brasil para ser comentada também. O que você, Juliano Medeiros, comentou sobre o evento realizado naquele dia com militares lançando pedido de urgência na aprovação de autorização legislativa para metralhar militante de esquerda? Você que é tão ligado nas primaveras e nas pautas de direitos humanos. Só um deputado foi. E só porque eu avisei na véspera, já mandei tudo resumido o que ele tinha que falar. Você é um picareta, né? Então eu falei, olha... O Elias Jabbour, não vai dar para você dar uma anti-lacrada para cima do Juliano Medeiros, lacrador primaverento, porque a interlocução que eu tenho é essa aqui, então não vai ter como, né? Só um registro que eu queria fazer. E outro aqui, para passar pro Wallace Moreira, é o seguinte, o Gabriel me deu uma deixa de falar da questão do papel antipedagógico. Eu tinha achado o vídeo do PT, então, antes que qualquer PT-minion venha falar, mas você... está associando a rato, isso é o que a direita faz. Não, quem faz isso é o PT, lá de 1998, nesse spot eficaz, mas muito infeliz do ponto de vista da pedagogia política. Vamos ver aqui. Tá. Perdão, olha só. Isso aí, alguém da direita, eu não tinha visto, tá? Eu joguei PT, corrupção, 1998, foi alguém da direita que pegou o spot do PT e falou atualizado. E aí nos ratos começou a colocar nome de políticos do PT. Esquece essa atualização, tá? Só vê o original em que os ratos aludidos eram membros do governo Fernando Henrique Cardoso. Então voltando aqui, ó. Ou a gente acaba com eles, ou eles acabam com o Brasil. Show Corrupção. Uma campanha dos brasileiros contra os ratos do PT. Bom, esse áudio aí final é da atualização, né? No original era uma campanha do PT pelo povo brasileiro, né? Então você vê como serve a todo mundo esse discurso moralista anticorrupção. Então eles nem precisaram fazer um novo spot. Pegaram o spot do PT de 1998 e usaram contra o PT. Muito, muito infeliz do ponto de vista da pedagogia política de que tanto carece o povo brasileiro. Wallace Moreira, para onde a gente começa? Pela Coreia ou pelo Brasil? Eu quero primeiro fazer um comentário sobre uma fala do Cassiano, que eu acho importante, assim, veja. O predomínio imperialismo norte-americano, ele não só se dá do ponto de vista do domínio tecnológico hoje. A gente teve um debate há 15 dias atrás, não sei se você lembra, eu, o Paulo Gala e o Elias, em que a gente discutiu a questão do papel da moeda, do dólar no mercado, no sistema monetário internacional. O dólar é um outro elemento de grande força do poder econômico e político que os Estados Unidos têm. É a única moeda, né, que tem conversibilidade no sistema monetário internacional. É aquilo, como a gente falou e você explicou de forma muito didática na última... Né, eu sempre fiquei lembrando daquela explicação didática que você fez, porque eu acho que é isso que a gente tem que aprender a fazer como economista. Né? O dólar é a única moeda que consegue cumprir as três funções da moeda no mercado internacional: meio de troca, unidade de valor e reserva e unidade de conta, né? Então, nenhuma outra moeda consegue cumprir essa função ainda, e não há previsibilidade quando isso acabar, embora, né, a gente até discutiu, até mostrei, eu acho que mandei para você o link de um estudo que eu participei, junto com o pessoal do BRICS,
né, sobre estabelecer relações comerciais com com um sistema de pagamento de moeda local. Mas além da questão tecnológica, existe também muito importante, Wallace, só atualizar. Você fez um elogio a mim, eu quero fazer um a você. Então, o piloto do que a China está fazendo com a Rússia e tal, a gente já tinha feito no BRICS no Mercosul com a Argentina, e você participou disso. Isso. O Brasil já fazia, né? Então, quando eu participei desse estudo, eu mostrei isso para os colegas, né, o pessoal da Índia, da China e da Rússia, né, de como o Brasil já implementava um sistema de pagamento em moeda local com a Argentina, com negociação entre os bancos centrais. Né? Então, além da questão da tecnologia, tem a questão do papel do dólar no sistema monetário internacional, porque tudo que os Estados Unidos fazem, do ponto de vista de política monetária e política fiscal, vai rebater no mundo. Se os Estados Unidos reduzir juros, possivelmente a gente pode ter uma fuga de capital no Brasil, porque ele vai buscar ou entrada de capital dependendo da taxa de juros que tem no Brasil. Desculpa, eu falei. Né? Então, se a taxa de juros no Brasil estiver muito baixa, os Estados Unidos se elevar amanhã, o Fed elevar os ganho juros, de arbitragem. Isso, entendeu? A busca por liquidez. Como a gente tem, né, a moeda norte-americana, os títulos norte-americanos, a liquidez maior, você tem fuga de capital. Tudo que os Estados Unidos fazem vai impactar no mundo. Então, ainda, além da questão tecnológica, tem a questão do papel do dólar, da moeda. Wallace, isso daí é tão importante. Vou te dar aqui uma informação minha, aqui você falar da sua pesquisa, então aproveitou isso para a gente falar da minha. Né? Eu sempre, a minha área de estudo no doutorado foi a disciplina da regulação de direito de investimentos estrangeiros no âmbito do direito internacional, sobretudo a questão da codificação disso nos chamados tratados bilaterais de investimento, que, enfim, eu sempre tive uma perspectiva crítica sobre isso e não podia falar, dava a entender, mas aqui eu posso falar real. É o pacto colonial do século XXI, né? Totalmente assimétrico, totalmente leonino. Bonitinho, palavras bonitas e tal. E veja você, os Estados Unidos, eu lembro de ter tido uma reunião aqui na Suíça com uma pessoa que era responsável, alguma autora, pelas negociações desse tipo de tratado pelo USTR, né, que é o Ministério do Comércio Exterior dos Estados Unidos, que negocia esse tipo de tratado pelos Estados Unidos, e ele falava que nessas negociações os Estados Unidos sempre impunham ao país fraquinho que não pudesse, em hipótese nenhuma, impor controle de capitais e quarentena para a entrada de capitais, porque justamente eles querem poder ter esse poder de embaixando os juros, inundar os países e valorizar as moedas deles com a enxurrada de dólares que entram. Olha que absurdo, eles usam poder, é um bully do sistema internacional. Fala assim, ó, para assinar o tratado e tal, você vai deixar eu despejar os meus dólares aí e tal. Fala-se, Moreira. Então, isso é um outro elemento, né, Romulo, de poder, e foi o que a gente discutiu naquela live de 15 dias, com Paulo Galo e Elias Jabbour, que tanto eu como Elias Jabbour convergimos, né, de que, no curto prazo, não tem possibilidade nenhuma de nenhum outro país, né, substituir essa moeda no comércio internacional. Agora, tem dois elementos que está acontecendo recentemente na China, que é o fortalecimento da Shaanxi Memory Technologies, que é uma empresa que produz e projeta seu chip, e também tem a Semiconductor Manufacturing International Corporation, a SMIC, que é uma outra empresa também que é chinesa, né, com parcerias, que estão se fortalecendo na produção de chips, né, que estão tentando superar a dependência internacional. Quando isso vai acontecer, é uma incógnita. Enquanto agora, isso, a gente vende a Ceitec no Brasil. É isso. Enquanto a gente está destruindo, né, a capacidade de qualquer perspectiva de capacidade de inovação. Então a China está tentando, eu acho que, como eu falei com a Elias ontem, né, por telefone, eu acho que o melhor caminho para a China hoje, dado, né, essas restrições, é tentar intensificar a internalização da produção, atraindo mão de obra já com know-how, que vem da Coreia do Sul e que vem de Taiwan, e como a China tem muito poder na agulha, né, tem capital, tem dinheiro para triplicar o salário desses, é óbvio que eles vão para lá. Eles vão cair fora, não tenho dúvida disso, entendeu? É extremamente atrativo. Agora, sobre a Coreia, cara, tem uma coisa interessante... Wallace, só antes de entrar na Coreia, uma coisa que eu lembrei agora, que é o seguinte, eu tenho, né, algumas fontes na China e uma, né, que é a melhor, a principal, a quem eu fiz alusão bastante na conversa da semana passada com Elias Jabbour e com Pepe Escobar, num programa que, atenção, já soma em todas as plataformas mais de 100 mil visualizações. Só o original, fora recorte. Tem recorte aí dando 50 mil, recorte do Pepe Escobar falando do Líbano e tal, sensacional. Mas ali eu fiz alusão a essa fonte, e acredite você, por essas circunstâncias da vida, eu tenho uma fonte privilegiadíssima na alta administração de Belarus. Atenção, tem que falar, quer dizer, se você quiser ser castista, tem que falar Belarus e não Bielorrússia, porque
logo eles mudaram depois, né, da queda da União Soviética, o nome. E isso não foi uma mudança dos lacradores, são os nacionalistas bielorrussos, belarussenses, sei lá como é que é a nova qualificação aí, mas enfim, eles que mudaram, gente, eles falam assim, o nome não é em inglês, o nome é deles, eles se deram esse nome, que é simplesmente um país, o Gabriel Cassiano, que sabe muito, sente na pele a importância do projeto eurasiano de resistência. Por quê? É o país que perdeu proporcionalmente mais vidas na Segunda Guerra Mundial. 1/3 da população do país pereceu nesse conflito, né? Então é muito importante a memória disso. Havia uma grande parcela da população de origem judaica, isso também contribuiu, obviamente, para as deportações e encaminhamento para os campos de concentração, mas também muito no conflito, né? Tem filme até, eu assisti um filme uma vez sobre isso, filme até americano sobre isso. O pessoal fazia, os partisanos da Bielorrússia saíam das fazendas, era um país agrário, sobretudo naquela altura, mas iam para as florestas e de lá ficavam fazendo operações de sabotagem e assassinato dirigido contra o pessoal da SS, né? Sensacional a resistência que eles fizeram à ocupação nazista. Mas essa fonte, então, muito bem situada na alta administração de Belarus, falou o seguinte: olha, não tem chance dessa primavera prosperar, não tem chance, justamente pelas considerações que o Gabriel Cassiano deu. Então, o pessoal pode chorar, pode falar, ai meu Deus, violação de direitos humanos. Então, assim, olha, aliás, essa fonte sempre me falava o seguinte. O Lukashenko, não é fácil não, o Lukashenko falou o seguinte: você sabe, o Cassiano e o Wallace, qual que é o nome da agência de inteligência externa e interna na Bielorrússia, Belarus, depois da queda da União Soviética? Na União Soviética, né, para fora tinha a KGB. E aí, como estava muito estigmatizada, né, o pessoal mudou, aí hoje em dia é GRU, FSB na Rússia. Sabe qual é o nome da Bielorrússia? KGB, não tem problema nenhum não. Então não tenho dúvida que vai permanecer o Lukashenko sem problema. Wallace Moreira, Coreia. Vamos lá, então, sobre a Coreia. É um outro elemento que a imprensa nacional, por exemplo, né, negligencia. É a Coreia do Sul, tá? Sempre quando eu falo da Coreia do Sul, que é a minha especialidade, é o que eu mais conheço. Então, a Coreia do Sul, Romulo, eu já vim aqui, já várias vezes, né? Na primeira vez que eu vim aqui eu falei, falei também com o Gabriel Cassiano quando eu fui lá no programa dele. A Coreia, no início da crise, lançou o New Deal, para espanto do mundo. Né? O New Deal da Coreia, que é um grande programa, isso, com esse nome, a imprensa e todo mundo trata como New Deal. Então, a imprensa interna, veja como que há similaridades, né, entre a imprensa nacional já várias vezes, né, a imprensa interna sul-coreana bateu muito forte no governo, chamando de responsabilidade, porque ia gastar muito, que tinha que fazer ajuste fiscal, porque o governo sul-coreano está revendo direitos trabalhistas da classe trabalhadora, está revendo, né, os impactos da reforma trabalhista, porque 33% dos trabalhadores são autônomos, então na crise eles ficam desprotegidos, né, de políticas. Né? Então o está dizendo para a gente que os monopólios midiáticos, a Rede Globo de Seul, orientou que as Miriam Leitão de Seul falassem mal desse programa, porque como assim, austeridade é importante e tal. Perfeito. E aí, veja, o New Deal, só para contextualizar para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, nunca me viu falar, é um programa de investimento em inovação e defesa do emprego, no valor hoje de 160 trilhões de wons, que equivale a 133 bilhões de dólares, com a ideia de criar emprego, 1.900.000 empregos, fortalecer as indústrias renováveis e estratégicas mais intensivas em tecnologia. Tá? O governo começou a implementar esse plano, né, e só agora, no segundo trimestre, a Coreia, né, só teve uma queda do PIB de menos 3,3%. Se a gente pegar a Europa, pegar os Estados Unidos, né, pegar o Japão, que apresentou uma queda de 10% no segundo trimestre, a previsão para a queda do Brasil no PIB é de menos 11% no segundo trimestre. Isso partindo do Banco Central, do segundo trimestre. Veja só, a Coreia teve uma queda de menos 3,3%. Por que eu estou citando isso? Essa queda foi resultado da contração do mercado internacional, queda da demanda da China, do Japão, dos Estados Unidos, que são os principais parceiros comerciais da Coreia. Entretanto, o mercado interno está se recuperando na Coreia. Qual é o resultado disso? A taxa de desemprego caiu de 4,5% para 4,2%. É isso mesmo que eu estou falando. A taxa de desemprego na Coreia é de 4,2%. Seria o ideal no Brasil. Né? Quando a gente comemorou o pleno emprego, foi 5,2%, 4,8%. Na Coreia, eles consideram 4,5% uma crise. E aí, mesmo com essa crise, vejam só a efetividade do plano do New Deal. O desemprego caiu para 4,2%. Por que eu estou citando e contextualizando isso? Porque a OCDE lançou
um relatório elogiando e dizendo que é um dos planos mais exitosos, que teve sucesso. Tanto é que o título é... A OCDE de Paris falou isso? Olha só. Isso. A OCDE chamou da seguinte forma: a Coreia do Sul é uma estrela em ascensão, né, porque está conseguindo se recuperar da crise econômica internacional. E aí veja qual é a projeção da OCDE: que a Coreia do Sul, que é o 12º PIB do mundo hoje, venha para 9º lugar, e que o Brasil, que é o 9º, caia para 12º. Então, o New Deal sul-coreano, protegendo o emprego, recuperando a atividade econômica, está tendo um sucesso enorme e deveria ser discutido aqui no Brasil pelos partidos. Independente do PDT, o PT, eu não estou aqui, né, advogando qual partido, mas que os partidos que se colocam no âmbito progressista, né, vejam, aprendam com como os países asiáticos estão enfrentando e também proponham uma reflexão sobre esse projeto. Né, sobre projeto de caráter nacional, de fortalecimento de cadeias produtivas, de proteção ao emprego. Olha, só um detalhe: quem está criando emprego na Coreia do Sul é o setor público, querendo fazer uma reforma administrativa, destruir meio mundo no Brasil. Quem está criando emprego na Coreia é o Estado. E o emprego criado, 500 mil vai ser gerado no setor público e 1 milhão gerado no setor privado com subsídio do governo. Mas me diz uma coisa, qual é o foco? É aquela alegoria lá do Keynes de cavar buraco, tapar buraco? Ou é alta tecnologia, coisas sensacionais? Alta tecnologia e energia renovável e desenvolvimento sustentável, entendeu? Opa. É intensivo em tecnologia. E aí, mais um detalhe para a gente... enquanto a imprensa está batendo e dizendo que a popularidade do governo vai cair porque ele está mexendo e dando direito trabalhista para o trabalhador, e ao mesmo tempo, né, com essa política irresponsável que eles chamam, veja, o governo sul-coreano, o Romulo, até citei isso aqui num programa seu, também está taxando capital financeiro e taxando o mercado imobiliário para resolver o problema. Isso. Aí o mercado também foi lá e bateu. Qual foi o resultado? Mira Leitão é uma praga, tem em todo lugar. Mira Leitão na veia. Qual foi o resultado ontem? A taxa de popularidade do governo aumentou. E só caiu um pouco anteriormente, porque como o presidente Moon é um presidente que está buscando uma reaproximação com alguns países, como o Japão e com a Coreia do Norte, pelo forte nacionalismo na Coreia do Sul, ele sofreu muitas críticas por causa disso. Tanto é que essa semana teve uma manifestação que partiu de pastores evangélicos. A Coreia do Sul tem em torno de 30%, né, de cristãos evangélicos que se opunham ao político de isolamento para proteger a saúde. Eles fizeram manifestação contra. O Juliano Medeiros deve ser contra também essa reaproximação na Península Coreana, porque afinal a Coreia do Norte viola muito os direitos humanos. Mas o fato é, a popularidade do presidente aumentou, as políticas estão resultando, estão tendo efeito, e uma instituição internacional nada suspeita, que é a OCDE, como você mesmo ressaltou, reconhece isso. Olha, disclaimer. O pessoal fala assim, disclaimer. Um dos meus orientadores de doutorado, um negociador de tratado de comércio canadense. Posso falar, né, pessoal? Não vai ter muitos, né? Que encaixa nessas categorias. O Pierre Sauvé, economista, foi, por muito tempo, economista-chefe, o número 2 da OCDE, né? Antes de vir ser o diretor acadêmico do meu instituto aqui, o World Trade Institute em Berna. Então, eu conheço bem o caráter. Ele é neoliberal, negociou NAFTA pelo Canadá. Mas eu ter um orientador dessa não significa que eu aderisse, né, ao credo. Sempre via tudo com, não um grama, mas 1 quilo de sal. Wallace Moreira. Então, a questão do Japão, só para deixar claro para os expressionautas que talvez não conheçam a história da Coreia com o Japão é de conflito, porque a Coreia foi colônia do Japão. E a ojeriza, né, a oposição ao Japão é muito forte. Tanto é que o judiciário sul-coreano está punindo todas as empresas japonesas a pagar multas pelas mão de obra escravizada na Coreia durante a colonização. O Wallace, para as pessoas entenderem a coisa tão séria, que vira e mexe quando tem algum insulto no Japão à colonização brutal, racista, tanto da Península Coreana como da Manchúria na China, o pessoal faz aquele tipo de protesto que não é incomum, né, mas bem diferente da nossa realidade. Na Coreia do Sul, o pessoal vai para frente da embaixada do Japão e decepa o próprio dedo. Então, os sul-coreanos, eles, né, têm toda essa questão histórica contra os japoneses. Entretanto, a Coreia depende muito do Japão em itens centrais de alta tecnologia na importação. E como a Coreia começou a multar empresas japonesas, o Japão começou a boicotar a Coreia. O que o presidente Moon fez de forma pragmática, está tentando intermediar essa relação para não prejudicar as empresas sul-coreanas, até as empresas sul-coreanas alcançar a autossuficiência.
né, e alguns insumos. Então, é nesse sentido, né, essa questão da oposição ela é histórica. Né? E isso sempre vai acontecer. Por exemplo, Rômulo, quando eu estive em Seul ano passado, eu fui com um amigo meu, aí ele queria comprar um kimono, né? Só que na Coreia do Sul não se chama kimono, é dupô. Né? Então, quando você fala kimono, você se refere a Japão. Aí lá para as tantas, o meu amigo sul-coreano, ele fez assim, olha, eu vou pedir uma coisa a você. Não tem a rivalidade entre vocês e os argentinos? Então aqui também nós temos com o Japão. Então não repita mais kimono, é dupô. Olha, eu quase fiz uma reprimenda no ar na semana passada ao Elias Jabbour, quando ele falava que em Pequim ele só comia yakisoba. Eu falei, ô Elias, porra! Se o chinês ouvir isso, ele vai te matar. Falar que você só comia yakisoba. A minha amiga, né, chinesa e muito bem situada, ela fala o seguinte, essa coisa que você está falando, a China é a mesma coisa com relação ao Japão. Ela tem um total desprezo, né, militante pela cultura japonesa. Ela fala, é tudo cópia rebaixada do que a gente tem. Aí eu falei para ela uma vez, né, a gente andando aqui no Laguna, eu falei, poxa, desde criança eu sou fascinado por bonsai, a arte japonesa. A arte japonesa, isso é o chinês, aí dá o nome original. 3 mil anos. Ela fala assim, quando o japonês estava se balançando nas árvores ainda, a gente já fazia bonsai, deixa ser idiota, que bonsai não, falou o nome lá verdadeiro. Então, segundo ela, tudo do Japão, eles copiaram, piorando da China. Então, a mesma coisa que você está relatando é, quando o Elias Jabbour vai falar, eu só comi yakisoba, Elias, você não pode falar isso. Mas olha só uma ilustração que eu ia fazer, né, da questão de decepar o dedo, é, por exemplo, quando naqueles rituais de celebração da guerra, de rememoração, tal, o primeiro-ministro japonês vai e presta reverências no túmulo de criminosos de guerra, né, daqueles que promoviam pogroms, por exemplo, como o chamado estupro de Nanquim, né, crimes contra a humanidade, e aí quando um chefe de governo vai, aí o pessoal faz esse tipo de protesto extremo de ir para frente da Embaixada do Japão e decepar os próprios dedos, o Wallace Moreira. Então, na Coreia do Sul, eu já comentei isso contigo, Romulo. Quando você chega no centro de Seul, tem um monumento enorme em homenagem ao criador do alfabeto sul-coreano, e a primeira coisa que eles falam lá não é a mesma coisa do mandarim. Entendeu? Então eu acho que nos países asiáticos em geral a questão do nacionalismo é muito forte, entende? É verdade. A defesa das questões culturais, a defesa dos interesses nacionais. Eu acho que é uma coisa que nos falta muito por uma questão de construção também histórica, cultural. Só então, uma correção, eu acho que eu falei estupro de Pequim, não, estupro de Nanquim, né? Essa que sofreu ali, o pessoal do Japão ia e decepava a cabeça com aquelas espadas de samurai indiscriminadamente na cidade, matando, assim, uma coisa bárbara, que a gente não conhece no Ocidente, não repercute tanto quanto deve repercutir o holocausto dos judeus, ciganos, gays, por uma questão de racismo, né? Então, pessoas brancas sendo assassinadas apelam mais a gente por um etnocentrismo do que pessoas asiáticas sendo assassinadas. Bom, então, assim, por que eu citei o caso da Coreia, né, com o New Deal, e eu acho importante? Porque no Brasil, nós estamos aí em meio a um amplo debate sobre a PEC dos gastos, né, sobre manter ou não manter a PEC dos gastos, até que ponto, até essa semana, o núcleo de estudos do qual eu participo, um conjunto de professores, nós mostramos, através de um estudo, né, que a saúde, de fato, perdeu dinheiro com a PEC dos gastos, né, pelos limites impostos pela PEC dos gastos. E eu acho, né, que a recuperação econômica brasileira não vai acontecer sem a gente rever, né, essa PEC dos gastos. Ela é essencial. A PEC dos gastos, só para os expressionautas terem clareza, da forma como foi aprovada no Brasil, não existe em lugar do mundo nenhum, absolutamente nenhum país do mundo congelou gastos por 20 anos. Congelou gastos correntes, que é saúde, educação, infraestrutura, investimento, e não congelou gastos com pagamento do serviço da dívida. Esse é um Wallace, ponto. olha só uma interrupção que é o seguinte. Recentemente, né, a gente trouxe para o espanto de algumas pessoas o que o editor do Brasil 247, Nando Atushi, falava de privatização em 2010. Ele falava, a privatização de Fernando Henrique Cardoso funcionou, ponto de exclamação, e falava que isso deveria ser uma bandeira de campanha pelo sucesso, segundo ele, da privatização da Vale do Rio Doce, da Embraer, da telefonia e dos bancos estaduais, né? Aí hoje em dia ele é mais estatista, entre aspas, que o Geisel e o Getúlio Vargas juntos. Mas também nesse caso da PEC do teto, teve outra transformação dessa da água para o vinho, que foi da economista de um think tank também ultraliberal nos Estados Unidos, que é o PI, Peterson Institute for International Economics, que inclusive tem associação com o meu instituto aqui, que é a Mônica De Bolle. Ela foi a campeã da PEC do teto de gastos,
Aí hoje em dia ela se relançou como a principal crítica disso, incrível, sem explicar o que levou ela a se equivocar tanto em 2016 e tal, mas para justamente dificultar o trabalho de quem quer lembrar o que ela falava ainda outro dia, ela apagou todos os tweets dela de março desse ano para trás. Aquela coisa de quando a pessoa era batizada, Jesus falava, vai, não peque mais. Então ela falou assim, não, eu vou e não peco mais, eu quero esquecer todo o passado, botar uma pedra. Apagou todos os tweets. Eu não quero nem constranger, porque o Paulo Gala já assinou o artigo com ela. A diferença é que o Paulo Gala criticava em 2016 a PEC do teto. Ela é uma recém-convertida, não sei se genuinamente, Wallace Moreira. Eu não a conheço, assim, né? Então eu não posso... Eu sei que ela defendeu a PEC dos gastos. Entretanto, hoje, nas redes sociais, ela é uma das mais críticas árduas, né, da PEC dos gastos. Eu acho, cara, que sempre é bem-vindo, né, independentemente aí do histórico, mas a reflexão sobre a PEC dos gastos ela é essencial hoje. Né? Como eu falei no início, em país do mundo nenhum fez isso. Né? Congelar gastos por 20 anos, e sem considerar as mudanças conjunturais. Não se considera na PEC dos gastos uma crise como essa, que vai demandar uma maior intervenção pública, como está acontecendo no mundo, né? O envelhecimento populacional, a taxa de desemprego, não se considera absolutamente nada, congela-se por congelar. E não se discute, não tem parâmetro internacional nenhum. Né? O que nós precisamos, e aí fazer uma crítica à PEC dos gastos não é de irresponsabilidade fiscal. O que nós precisamos é propor princípios básicos de um novo arcabouço fiscal, né, que seja sustentável, transparente, né, e alinhado aí com as experiências internacionais. Mas, principalmente, eu acho que uma política fiscal, dentro desse sentido, tem que prever, tem que analisar os indicadores socioeconômicos do país, como desemprego e a desigualdade social. Não dá para desconsiderar e implementar uma política fiscal e monetária no Brasil, né, o Gabriel aí que está entrando na política, Gabriel, espero que você seja um militante em torno disso, desconsiderando essas variáveis sociais e considerar apenas inflação e achar que resolvendo o problema da inflação se resolve as demais dimensões, que não é assim que funciona a economia. Né? O Fed, quando, por exemplo, vai decidir a taxa de juros, ele olha para a taxa de desemprego e a inflação. O Banco Central no Brasil quer olhar apenas para a inflação que se exploda o desemprego. É a menor inflação a pleno emprego, né? Entende? Qualquer Banco Central sério do mundo. Então, assim, e está muito claro na minha concepção que a PEC dos gastos, veja, não sobrevive. Não sobrevive não porque eles não querem, porque ela é insustentável. Desde o princípio, vários economistas mostraram, né, heterodoxos, aí eu quero falar para você, Romão, uma coisa importante para os expressionautas. Os economistas heterodoxos, como Paulo Galo, André Roncalli, que são meus amigos, sempre criticaram. Eles não são economistas oportunistas, que aproveitam a conjuntura, o cenário, para atacar algo. Então, o Nelson Marcondes, né, o Nelson Barbosa, todos esses caras que são referências na macroeconomia internacional, na macroeconomia nacional, são pessoas que sempre tiveram muita responsabilidade com o desenvolvimento nacional, com o país, e, portanto, identificaram desde o princípio que a PEC dos gastos ela era inviável, ela traria sérios problemas para a economia do país. E isso, hoje, a crise, está deixando muito claro isso, que ela não se sustenta, não é porque o Paulo Guedes ou o Bolsonaro não quer, ela não se sustenta. Ela é problemática, porque não tem parâmetro, não tem experiência em lugar nenhum do mundo em fazer isso que o Brasil está fazendo. Lamentavelmente, se vocês pegarem os editoriais do Estadão, eu falo isso porque eu acompanho diariamente e coloco no meu Twitter, né? O Estadão, a Globo, né? A Folha de São Paulo, todos eles defendendo a manutenção da PEC, né? Com ferro e fogo, e que se exploda as outras dimensões. Ou seja, qual é a responsabilidade? Aí eu coloquei lá no meu Twitter um dia, eu falei, olha, o debate em torno da política fiscal tem lado, ninguém é neutro. Essa coisa de ficar usando, olha, vamos usar os termos técnicos, tem que ser responsáveis. Beleza, vamos usar a transparência? Eu acho que a transparência é fundamental. Aí eu até falei com um especialista, né, que é de contas públicas, que trabalha no Senado, etc. E ele concordou, ele falou, olha, Wallace, mas a transparência é importante. Eu falei, é importante, mas convenhamos que quando a decisão chega, vai dizer, olha, esse recurso vai para A e vai para B, existem as questões políticas, existem os interesses. Então, todo mundo que entra nesse debate tem interesse. Eu, como economista, tenho meus interesses, que é a defesa da educação pública, como professor de uma universidade pública, a defesa de um projeto nacional, porque eu acredito num projeto nacional, entende? Então, quando o cara coloca lá, ele é economista de mercado, ele não é neutro, ele está defendendo os interesses daquelas pessoas que compram esses títulos, né, e vai ganhar grana com isso, com o ajuste fiscal do governo, ponto.
Tem um tipo de economista do mercado que é que nem a Penélope na Odisseia. Ela que fazia, né, a trama de dia, lá de noite, desfazia para não terminar nunca. Quem? Paulo Galo. Paulo Galo é um exemplo. Então, de dia, ele tá lá operando, aí tem que extrair a renda em nome do pessoal que confia as suas aplicações financeiras a ele como gestor. E de noite ele fala contra e mete o pau, de coração ele é contra o rentismo. Deixa eu só citar uma informação que é para vocês verem o impacto da PEC. A PEC, tanto os ministérios, saiu no próprio site da Globo, que os ministérios já anunciaram para o governo que vai entrar em colapso no próximo ano, mantido a PEC. Os cortes de gasto, a educação, a saúde. E a gente está num cenário extremamente delicado. Então, manter a PEC é insanidade. Por que eu até comentei contigo ontem, Romulo? Porque a ideia da recuperação econômica, ela não vai ter se não houver uma revisão da política fiscal no Brasil. Sem isso, na minha concepção, a ideia da recuperação em V, que o Paulo Guedes e o Bolsonaro gostam de ficar repetindo a todo instante, ela não vai acontecer. Ou se rever a PEC dos gastos, ou se rever a política de investimento público, ou a gente vai ter um colapso no país, né? Eu acho que isso é fundamental. E aí hoje o Paulo Guedes veio com uma nova proposta, né, um voucher para creches privadas. Cria-se creches públicas. É isso que o Estado tem que fazer. Entende? É investimento público. E não ficar criando vouchers para creches privadas. Isso não é original, não. Você sabe onde que é assim? Onde a direita liberal conseguiu impor? Aqui no cantão em que eu moro, em Berna, a direita liberal aqui tinha um sistema muito forte de creches públicas e a remuneração do pessoal era muito boa, como deve ser, né? Imagina, a gente confia, o futuro não tem que ser uma pessoa qualificada e que quer aquele emprego, não está ali por necessidade. E aí a direita liberal conseguiu fazer um lobby. Isso aqui eu estava ainda fazendo doutorado porque eu tinha uma colega que era deputada, aqui, como se fosse deputada estadual no Cantão, e ela era da direita liberal, e ela chegou exultante, falou, a gente conseguiu quebrar o monopólio das creches públicas, agora a gente vai dar um voucher para inserir a concorrência e aumentar, porque agora esse pessoal que estava aí folgado, que tinha um monopólio, agora o cliente, cada um vai escolher se bota na pública ou bota nas privadas que vão florescer. Meu Deus do céu. As pessoas têm que ter clareza, cara, que a instituição pública, as universidades públicas, as escolas públicas não tratam a educação como mercadoria, entendeu? A educação não é mercadoria, a educação é um direito das pessoas. Lógico, e o objetivo é o quê? É precarizar o trabalho, porque é para diminuir a renda, fazer um dumping, e você necessariamente vai deixar de ter as pessoas que escolhiam por vocação e até porque era uma coisa atraente financeiramente. Ninguém tem que, para cuidar de criança, tem que abdicar de ter conforto material, e agora você vai fazer a precarização, é a uberização do cuidado com o futuro do país. Perfeito. Então é isso, eu acho que é o momento, né, de se rediscutir. Veja, a PEC dos gastos foi implementada pelo governo Temer. Tanto a PEC dos gastos como a reforma da Previdência. Desde então, nós temos déficit público e desemprego elevado. Nem a PEC dos gastos cumpriu o que prometeu, está agravando, e também a reforma da trabalhista, né, não vai cumprir o que comprometeu. A gente está aí com as taxas de desemprego extremamente elevadas, porque Keynes já mostrava isso. O que gera emprego não é direito trabalhista, é crescimento econômico, é dinâmica da demanda agregada, né? Então, ou a gente tem a retomada do investimento por parte do Estado, estimulando o investimento privado a ser retomado, e, na minha concepção, retoma direitos trabalhistas e valorização do salário real da classe trabalhadora para fortalecer o mercado interno, ou nós não teremos uma recuperação econômica inclusiva. Continuaremos, como desde 2014, com baixo crescimento e crescimento negativo, como será esse o caso deste ano, né? Com um agravamento das condições sociais. O Bolsonaro está surfando aí muito na política de renda, mas é bom deixar claro que quem criou foi o Congresso, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro e o Paulo Guedes, desde o início, foram contra. O discurso mudou porque teve efeito político na popularidade do Bolsonaro. E agora, a manutenção dessa política, que nós chamamos de política social focalizada, está sendo exigido como contrapartida a destruição de direitos universais, né? O Paulo Guedes quer retirar isso. Olha. Então não adianta, né, só para concluir, por favor, não adianta eu manter uma política social focalizada que tem um alcance limitado da população, que é a pobreza, pessoas pobres, e ao mesmo tempo destruir direitos sociais universais, como a saúde e a educação. Isso é gravíssimo, e as pessoas não podem se deixar levar por esse discurso, né,
atraente da grande imprensa. Então, mais uma vez, aí eu lembro também de parabenizar você, porque dá esse espaço para a gente fazer esse debate que nós não temos na grande imprensa e em muitos outros lugares. Fala sério, que mané agradecer é o cacete. Olha só, Gabriel Cassiano, vou pedir agora para você contar a história do Márcio França. Mas antes quero observar uma coisa a propósito dessa questão do Bolsonaro encampar, né, e deixar sem bandeira agora essa assistência focalizada que você fala, né, com o Super Bolsa Família que ele vai lançar. Esses dias que eu não estou podendo fazer programa, né, estou conseguindo fazer só 2 por semana, eu pude fazer algo que eu nunca tenho tempo de fazer, que é assistir a concorrência. E aí me mandaram uma fala, não vou identificar não, mas enfim, entendedores entenderão, de uma pessoa que comenta no Bom Dia 171, uma mulher que foi indicada para cargos importantes, relevantes na área da comunicação nos governos do PT. E que é cronista política há muitas décadas da grande imprensa, né, foi do Globo e tal, antes disso. Eu fiquei estarrecido, porque essa pessoa virou e falou no ar o seguinte: olha, eu tenho ido com frequência no Congresso falar para a bancada do PT na Câmara e do Senado que eles têm que se colocar contra essa história de Super Bolsa Família e prorrogação do auxílio emergencial. Porque o Bolsonaro, com isso, está comprando o voto de todo mundo. Tem muita gente aí que não precisa e está na malandragem levando. Falei, meu Deus do céu, é o discurso do DEM contra o Bolsa Família no governo Lula. Eu falei, pelo amor de Deus, eu espero que os deputados do PT e os senadores do PT, se não queiram cometer um araquiri, né? Aliás, o Wendel Pinheiro, que esteve aqui na terça-feira, falou, e não tinha acontecido ainda essa fala, o Wendel falou, mas isso não, o Romulo, é mais longe, não é o DEM no governo Lula falando que é vagabundagem, compra de voto, o Bolsa Família. É o DN, que falava dos marmiteiros contra o varguismo ainda nos anos 50. Falei, meu Deus do céu, só falta... Bom, o Brizola dizer que o PT era o DN de tamanho... Só falta eles assumirem esse discurso de que falar que o pessoal, o brasileiro malandro, quer levar dinheiro, está disposto a vender a sua consciência ao Bolsonaro por 3 parcelas de R$600. E aí eu quero lembrar o seguinte, né? Aí falar, mas o que aí ficou um debate, mas o que o PT faz? Apoia, não apoia, vai ser contra? E aí se ficar o dinheiro, aí o pessoal vai votar no Bolsonaro? Bom, minha gente, por muito tempo isso aconteceu no México, né? Aquela ditadura perfeita do PRI, tinha muito assistencialismo, inclusive compra de voto mesmo, o pessoal dava lá e tal. E aí uma campanha arrasadora, eu acho que foi do Vicente Fox, até pela direita, quando ele foi eleito, rompeu formalmente o domínio do PRI no México, o esporte matador, né? Mais até pedagógico, do ponto de vista, aliás, muito mais pedagógico que esse dos ratos do PT de 98. Era um esporte que fazia o seguinte, né? Tinha aquela família carente, aí chegava o oficial local, né, o representante político local do PRI, e dava dentadura, dava não sei o que tal, dava a quentinha, a pessoa agradecia, muito obrigado, na porta de casa, recebia, aí fechava a porta e virava pra mulher. Agora que eu já comi, agora que eu já tô com dente, vou voltar no Vicente Fox. Então, não aceita enquanto vai, mas isso não significa que você tenha um dever de fidelidade quando você fez isso. Então, eu espero que o PT tenha a malandragem do Vicente Fox e não ouça, pronto, Tereza Cruvinel. Gabriel Cassiano, conta pra gente a história aí Você sabe que, só pra complementar, você sabe que aqui na Bahia nos anos 80 era muito moleque. Isso. Fala aí, conta essa história. As pessoas faziam... já bebi, meu voto agora é pra Valdir, que era um anticarlismo, né, nos anos 80, que inclusive... entendeu? Exatamente. Ouçam Valdir Pires, ouçam até o Vicente Fox, não ouçam, pelo amor de Deus. Que responsável de comunicação, presidente da EBC, é essa, que dá esse conselho, tiro no pé, Araquiri, para as bancadas do PT no Senado da Câmara. Eu fiquei estarrecido, né? Se esse é o nível da reflexão política, a gente compreende muita coisa. Então, agora, nosso caríssimo Gabriel Cassiano, eu pediria que você contasse pra gente informações exclusivas sobre em São Paulo e a questão do Márcio França, que eu não tenho a menor ideia do que está rolando. Boa. Vamos, se me permitir, posso só fazer uns comentários sobre a fala do Wallace em relação às questões fiscais do país. Eu assino embaixo ao que o Wallace falou. Eu acho que quem foi responsável pela PEC do teto de gastos, o senhor Michel Temer e o senhor Henrique Meirelles, deveriam estar presos por conta disso. E aí você pode tipificar no Código Penal, né, enfim, homicídio culposo, genocídio. Você pode colocar aí na conta dessa PEC muitas coisas que estão acontecendo no Brasil. E é engraçado o discurso, porque eles vinham com essa coisa que, não, vamos fazer a reforma trabalhista, que vamos gerar 5 milhões de empregos. Beleza. Reforma trabalhista. Não.
vamos fazer uma reforma fiscal aqui. Aí o pessoal fala em ditadura, né? Aí a gente tem que deixar os pingos nos is. O pessoal fala em ditadura, aí eles aprovam na Constituição uma PEC que determina o orçamento por 20 anos, determina a política fiscal, ou seja, os gastos de um país, que é a coisa mais importante. Não adianta me ver como, né? Porque o pilar de qualquer sociedade é a política econômica e é a destinação dos gastos. Aí os caras vêm falar de ditadura, não precisa sair do Brasil para você falar em ditadura. Você põe 20 anos numa Constituição que os gastos devem seguir um engessamento, você acaba com a democracia. Não tem democracia no Brasil. Não existe democracia no Brasil quando há um teto de gastos estipulado sem a possibilidade de um sufrágio eleitoral. Ô, Gabriel, eu vou voltar à metáfora cultural e vou citar mais uma vez a Odisseia, né? Que eu recomendo que todo mundo leia, é maravilhoso, e o Ulisses era o meu personagem preferido, rola uma identificação com ele e tal. Eu sei até o epíteto que falava, toda vez que... isso aí é o que o bardo fazia para dar tempo de lembrar o que vinha depois. Então você tem essas fórmulas repetidas à exaustão. E aí toda vez que alguém ia... o Ulisses falava, filho de Laertes de origem divina, Odisseu engenhoso. Odisseu é o nome grego, né? Ulisses no latino. E aí, veja você, eu ouvi de Luiz Roberto Barroso, que é ministro do STF, presidente do TSE, e está na lista da CC5, e foi meu professor de Direito Constitucional. Ele falava que a Constituição, e a Constituição nesse caso, inclui a Emenda Constitucional 95, uma pessoa fez uma precisão, falou, não é mais PEC do teto, é Emenda Constitucional 95, correto, mas enfim, no debate ficou popularizado PEC do teto e tal, mas realmente é uma emenda constitucional. Ele falava o seguinte, que a Constituição, né, as garantias imutáveis, cláusulas pétreas e tal, tem aquela questão, condão de proteger as minorias diante da possível ditadura da maioria, delas atropelar as minorias, então que elas seriam equivalentes, e nisso ele tem alguma razão, equivalentes àquele episódio, que não está narrado na Odisseia, mas a gente conhece, que o pessoal lá naquela embarcação do Ulisses tinha que passar lá pelo local das sereias, né, do canto das sereias, em que as pessoas ficavam loucas e se despejavam no mar. Lembrando o seguinte, a sereia na Grécia Antiga não é mulher-peixe, mulher metade peixe, não. É um ser mulher-pássaro no céu. Mas nesse caso, a gente fala sereia porque era um monstro marinho que seduzia e tal. Aí a pessoa pulava na água e, né, ficava lá, e morria todo mundo. Aí que o Ulisses... Mas alguém tinha que ficar olhando e tal, para poder dar orientação. Odisseu falou o seguinte, ó, vocês colocam cera de abelha no ouvido, eles não vão ver o canto da sereia, entre aspas, eu vou me amarrar no mastro, então eu não vou ter possibilidade de pular na água, mesmo que eu fique maluco, e aí eu fico olhando a orientação, tudo, e assim a gente vai conseguir chegar ao nosso destino. Não deu certo, porque depois naufragou, não aí deu certo, né? Naufragou, e ele termina lá no início, sim, da narrativa do Odisseia, que é ele naquela ilha com o Ciclope, né? E tem a malandragem, ele que era o preferido de Atena, né? Na cabeça, ele que bolou a tática do cavalo de Troia, que levou a vitória e tal, sendo que eu torci sempre os troianos. Mas enfim, o Barroso falava, a Constituição é para amarrar a mão do governante, impedir que ele passe pela maioria. Então, nesse caso, a PEC do teto foi amarrar a mão para, independentemente da força política que entre, impedir a mudança da orientação da política fiscal, o que é um sequestro. Então não adianta nada votar, porque você pode votar no trotskista, que ele não pode fugir à ortodoxia no plano fiscal, Gabriel Cassiano. Exato. Então, na prática, nós estamos numa ditadura. Na prática, é uma ditadura. Você congelar os gastos fiscais por 20 anos, colocar isso numa Constituição, a gente vota no candidato pelo que ele apresenta de política econômica, de propostas, a gente vota no candidato porque ele apresenta de política fiscal, de política monetária, de política social, de política cultural, de política, enfim, várias, mas essencialmente todas essas políticas, elas serão determinadas pelo orçamento, elas serão aplicadas na prática pelo destino do orçamento, que vai viabilizar a introdução das propostas prometidas na campanha. E como é que você fala em democracia, sendo que você elege vamos eleger o Ciro Gomes. Aí ele chega lá, tem a porra da emenda, né, Constitucional 95, que chega para ele e fala, olha, você prometeu tudo isso na campanha, só que é o seguinte, você só pode gastar aqui o residual da inflação, sabe? E a gente sabe muito bem que a inflação é um índice genérico, não é a inflação de determinados setores, não, é a soma de tudo e você tira a média.
a inflação da saúde, a inflação, sabe, de outros setores é muito maior. Por exemplo, agora, com a disparada dos preços por conta da alta demanda, né, por insumos de utensílios, medicamentos, ventiladores pulmonares, a inflação da saúde vai disparar, pô. E como é que você vai poder, agora você vai engessar o orçamento pela média geral de preço, pelo índice geral de preço? É uma canalice, isso é banditismo puro. Quem foi responsável disso tinha que estar preso. E aí eu digo, né, agora falando um pouco também da questão dos economistas, né, que se converteram, o que me impressiona, e aí com todo o respeito que eu tenho a ele, até por conta de possíveis articulações políticas, então eu tenho que ter uma moderação, mas não é possível. Alguém tem alguma coisa muito grande contra o Rodrigo Maia. É tipo ele pelado ou não é possível. Porque a defesa que ele está fazendo do teto de gasto é absurda. O Roda Viva foi deprimente dele. Foi deprimente. Gabriel, enquanto você fala, eu vou colocar a ilustração do banner de hoje aqui com os ratinhos. Pode falar. Não, exatamente, porque a questão dessa defesa, que você até espera, assim, de alguns economistas, e até bem-vindo, porque, por exemplo, a Mônica De Bolle, né, que tinha uma determinada orientação, você pega aí outros economistas, o André Lara Rezende, né, porque ninguém pode negar que era um liberal, etc. E a grande questão, efetivamente, é a seguinte: a PEC do teto, junto a outras coisas, como você disse, o canto da sereia, né, que eram simplesmente demagogia pura, elas não se concretizaram. A reforma trabalhista não gerou 5 milhões de empregos, aliás, ela contribuiu para, além de política no mundo do trabalho, a diminuir o número de empregos gerados. A reforma fiscal, o Brasil falou, não, nós vamos fazer reforma do teto, nós vamos atrair investimento externo, nós vamos colocar as contas públicas em dia, vamos aumentar a credibilidade com o estrangeiro e vamos, com isso, gerar não sei quantos... Eles sempre falam em gerar emprego. A resposta de tudo para essas maledicências e essas reformas é geração de emprego. Aí você chegou a PEC do teto, travou. Aí você está de 2016, quando começaram a introduzir essas reformas, até antes da pandemia, até antes. Agora a pandemia vai agravar. A pandemia é um fator agora exógeno, né, completamente extemporâneo e imprevisível, que chegou e vai reforçar a necessidade de revogação da PEC do teto. Mas vamos pegar no cenário ainda pré-pandemia. Gabriel, só antes de você pegar no cenário, olha só, vou botar o banner mais uma vez, é por causa da pandemia que o Humberto Jorge, a despeito de mim, escolheu essa fotinho aqui para ilustrar e nunca esquecer esse pano de fundo gravíssimo, dramático. O Humberto Jorge colocou uma foto minha aí quando eu tive que fazer o exame do coronavírus usando uma máscara, né, para sempre lembrar o contexto que a gente vive. Mas é o seguinte, o Wallace Moreira, despeça-se da galera, porque não poderemos mais gozar do seu sorriso franco. Você tem que ir cuidar do bebê Johnson. Eu estava aqui bebendo do conhecimento do Gabriel. Parabéns, Gabriel. Gostei muito, estou gostando muito das suas observações. Muito importantes, né? Ainda mais porque você tem um cunho mais também político, né? Isso é extremamente interessante. E como eu falei desde o início, você é um cara que transmite muita otimismo. Eu acho isso muito importante, né? Eu queria só agradecer, Rony, uma vez e pedir desculpa por não poder ficar mais, né? Eu tenho 12 mil, agora tenho que sair para resolver algumas questões domésticas. Mas eu queria só deixar aqui uma mensagem de que nossos expressionautas, né, aqueles que estão nos assistindo, que irão ver depois o vídeo, comecem a verificar e identificar como que está sendo dirigido, né, o debate em torno da PEC dos gastos pela grande imprensa. É muito astuto, né? E como o Gabriel falou, né, por exemplo, ninguém lembra que foi muita gente que participou do processo interno da queda da Dilma, que foi uma moeda de troca. A Ponte para o Futuro foi colocada como meio de sobrevivência, ou não aceitava, cairia, as reformas foram implementadas, e veja, para todos eles, anotem o que eu estou falando, não dará certo. A gente falou desde o início, os críticos, que não daria certo, e eles sempre vão dizer que é porque não foi feito da forma como deveria ter sido feita. Sempre precisa de mais, sempre precisa fazer mais reforma da Previdência, sempre precisa fazer mais reforma trabalhista, né? Eles nunca assumem que esse receituário não teve sucesso em lugar do mundo nenhum, absolutamente nenhum.
né? Então é importante a gente trazer isso sempre para o debate, trazer evidências empíricas, como nós trouxemos aqui no início do debate, a realidade da China, a realidade da Coreia do Sul. A Coreia do Sul está mostrando, e reconhecidamente pela OCDE, de que essa agenda não dá certo. Então, queria agradecer mais uma vez aqui, né, desejar um bom final de semana para todos, saúde para todos, e até a próxima semana. Sempre estou à disposição, vocês sabem disso, é só contactar que a gente está presente. Gabriel, parabéns pelo trabalho, cara. Você tem um admirador aqui na Bahia.